Será que você sabe realmente a história da Bela Adormecida no Bosque? Será que você realmente conhece a história do Chapeuzinho Vermelho? Hoje, Roda de Saberes conversa sobre os clássicos da literatura. Para bater um papo conosco, a gente convidou quem entende do assunto, lógico. A gente traz aqui, para a Casa de Leitura, Fabiana Kalduinski, que é doutoranda em educação, formada em letras, professora da Universidade de Caxias do Sul e que está também na coordenação de uma especialização na área da literatura infanto-juvenil. Obrigada pela presença. Também conosco a escritora, jornalista e mestranda em letras, Maristela Schauer Davis. Pois ela me explica direitinho como é que se fala esse nome difícil. Meninas, muito obrigada pela presença e eu quero, lógico, já sabendo. Fabiana, as histórias fazem parte da sua vida? Desde quando tempo e agora ainda mais compartilhando com seus alunos? Então, as histórias sempre fizeram parte da minha vida. Nós temos, sim, esse hábito de buscar as histórias para nos compreendermos. Então, eu me lembro que desde muito pequena, meus pais sempre contavam histórias da família e também nós tínhamos acesso aos livros, na escola, os professores e todas essas situações de mediação de leitura fizeram com que eu gostasse cada vez mais e depois acabei escolhendo letras para cursar. Fabiana, você não é daqui de Caxias? É de outra cidade? De outra cidade. De onde é? E quando você fala assim, os pais partilhavam histórias, que tipo de histórias? Meus pais contavam muito histórias de como era na sua vida, na época em que eles eram crianças, de quais eram as dificuldades que eles enfrentavam. Eu me lembro do meu pai falando de quantos quilômetros ele fazia para ir para a escola. Contava de que eles trabalhavam na agricultura e que precisava fazer alguns serviços mesmo sendo muito jovens. Também contavam histórias de assombração que me cativavam bastante. Contavam histórias de como minha mãe, por exemplo, contava histórias de como que era a vida de uma menina no interior. O que elas faziam, que faziam os bordados até tarde, que acompanhavam as tias nos filós, e tem toda essa relação da história com a cultura. Isso foi muito significativo para mim. E, professora, e aí, a partir desse momento, com essas histórias da oralidade, porque até onde sei, é assim também que surgem os contos de fadas, os clássicos da literatura infanto-juvenil. Eles nascem a partir daquilo que vai sendo passado de pessoa para pessoa. E, inicialmente, lá, Charles Perrault, que eu acho que é iniciante pioneiro em colocar no papel, estruturar as histórias que eram ouvidas justamente por quem viajava muito. Então, a gente sabe que as histórias, os contos de fadas, eles nasceram a partir do adulto. São histórias que os adultos foram passando e depois foram sendo um pouquinho adaptadas para o universo infantil. É esse o percurso realmente? Este é o percurso. Então, como você traz, a partir dessa base teórica, sempre nós vamos ter essa escrita a partir das histórias orais. Maristela, você ouviu muitas histórias, assim como a professora Fabiana, dos seus avós. E agora você também decidiu, depois a gente vai colocar como dica na note aí, então, a última obra da Maristela. Mas eu primeiro queria que tu falasse, Maristela, como que você experimentava essas histórias que os teus avós passavam a você? É basicamente como a principal personagem da obra? Eram histórias um pouco diferentes das que estão no meu livro, mas sim, meus pais também, quando eu estava falando, eu me identifiquei um pouco. Minha mãe, principalmente, contava muitas histórias também, criança de interior, como é que era, todas as dificuldades que tinha, coisas engraçadas, coisas curiosas. Meu pai também. Meu avô, pai da minha mãe, vovô Guilherme, que inclusive deu nome ao personagem do meu livro, ele era um grande contador de causos. Eu não consigo lembrar assim, exatamente quais eram os causos que contava, mas eu lembro da sensação, aquela sensação boa de compartilhamento, de ouvir histórias, que todo mundo gosta de histórias. Mesmo pessoas, às vezes, que dizem que não leem, mas elas gostam de histórias, gostam de ir no cinema, de ver televisão, de ver um filme, de ver uma telenovela. Tudo isso são histórias. E acho que faz parte do ser humano gostar de ouvir histórias. Então, eu tive muito isso quando eu era criança, de ouvir histórias e de ler também. Eu sou de uma cidadezinha pequenininha,
que não tinha biblioteca, não tinha livraria, mas tinha a biblioteca da escola. Eu tinha sorte que a minha madrinha era professora de português, recebia livros das editoras. Então, quando eu ia na casa dela, eu sempre sequestrava um monte de livros. Minha mãe também, quando viajava, quando ia para outra cidade, sempre me trazia livros. Então, eu tive esse contato desde pequena e sempre gostei muito de ler e de escrever. Lendo histórias, eu queria contar as minhas histórias também, eu queria entrar nas histórias. Tanto que as minhas primeiras histórias que eu escrevia, eu me colocava como personagem, porque eu queria fazer parte daquele universo. Então, sempre foi algo muito mágico para mim, muito importante. Maristela, conta aí o nome diz pra gente o nome da cidade, embora eu saiba, né? Pirapó. Isso. E Pirapó é cenário para a tua imaginação? Sim. Não só Pirapó, mas todos os lugares da minha infância. Pirapó, que fica na região das Missões, tanto que é um nome indígena, mas foi colonizado por alemães. Essa outra história... Desculpa, eu sempre me baseei um pouco na minha infância para escrever o lugar onde meu vovô Guilherme morava, que se chamava Rincão Vermelho, que era num outro município vizinho. Todos esses municípios ficam próximo da fronteira com a Argentina, na região noroeste do estado. Então, eu não nomeio. Se você ler minhas histórias, nunca vai ter um nome de um lugar. Mas eu sempre me baseio na geografia afetiva, digamos assim, da minha infância. Nos personagens da minha infância, nas pessoas com que eu convivi, nas histórias que eu vivi, o que eu queria ter vivido. Então, tudo isso eu coloco um pouco nos meus livros. O que significa Pirapó, Maristela? Salto do peixe. Salto do peixe? Salto do peixe. Tem uma queda d'água, que na verdade não fica no município de Pirapó, fica em Roque Gonzales, que é o município vizinho, depois com as divisões, mas na época era tudo no mesmo lugar, mas é Salto do Peixe em Guarani. Em Guarani. Maristela, e as histórias que você ouvia, elas te estimulavam a ir em busca de novas histórias. No teu caso, também estimularam a você para que contassem histórias no papel e também na oralidade, mas o teu lance é mais na escrita. É mais na escrita. E interessante que você fazia isso, e no caso da professora Fabiana, é na área da mediação. Cada um tem um caminho, vai escolhendo o seu caminho, mas a essência, se não tivesse, Fabiana, essa narrativa dos seus pais, tu achas que você teria esse gosto hoje por se formar em letras e seguir a carreira nesse campo? Eu acho que seria muito difícil, porque essa narrativa me constituiu. Eu tenho a sensação de que cada vez que meus pais falavam sobre como era a sua vida, eu conseguia olhar, fazer projeções. Eu tinha também vontade de pensar, de escrever. Nós tínhamos na escola professores que incentivavam essas escritas. Adorava também fazer as escritas de o que aconteceu nas minhas férias. Também fomos no zoológico uma vez, fazer a escrita disso, quantas descobertas, mas porque tinha justamente esse incentivo dos pais. Eu ouvia muitas histórias, meu avô também contava histórias. Nós tínhamos um universo um pouco diferente de hoje, não tinha celular, não tinha computador. Então era muito atrativo ouvir e ouvir em detalhes. Para mim as histórias de assombração eram as mais interessantes, porque meu pai resgatava aquelas histórias que os avós contavam, como eram os bailes no interior, como é que se dava a festa da capela. Quer dizer, para mim isso traz, concordando com a colega, uma memória afetiva maravilhosa. Fabi, essas memórias, elas são... Eu estou vendo aqui porque eu também compartilho disso com vocês, assim, eu sou menina do interior, como vocês, mas eu não tive muito, assim, essa contação dos pais, muito em detalhe. Foi por isso que eu também fui atrás e tentar buscar, né, ler aquilo que a gente não leu enquanto infante. Eu queria ver contigo, depois, na especialização, essa que você está ajudando a coordenar, ela oferece também um outro acervo, que não só esse da oralidade tradicional que a gente vivencia, mas esse acervo produzido por grandes escritores. Quais hoje desses grandes escritores que tu também tem estudado e tal, você acha que é imprescindível para o professor que trabalha e que partilha histórias com seus alunos?
Certo. Então, hoje nós temos uma gama muito grande de escritores, de autores, de críticos que vão analisar essa questão da literatura infanto-juvenil. Nós temos sempre o foco da importância de fazer a mediação desses processos todos, e eu acho que é muito importante, por exemplo, do ponto de vista teórico, Gesualdo nos traz várias formas de análise desses contos dos clássicos aos renovados. Nós temos uma disciplina que se chama assim, e agora na nova edição o estudo da narrativa vai trazer. E eu gostaria de ressaltar algo que está emergindo nesse novo contexto das tecnologias, que é a narrativa transmídia, a questão do hipertexto, o quanto é importante nós adentrarmos no universo da criança e do jovem de hoje, para que nós possamos fazer novas formas de mediação que têm relação com esse clássico infantil ou infanto-juvenil. Queria dar o exemplo de um livro que se chama Branca de Neve e as 7 Versões, que ele é escrito de uma forma mais hipertextual. O que significa esse hipertexto? Quem lê essa história não precisa seguir aquela sequência linear, certo? Da esquerda para a direita, vendo uma página depois da outra, acompanhando a história assim. Da seguinte forma, chegava lá na página 10 e dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E uma nota ao lado dizendo: se você quer que o espelho minta, vá para a página 10. Se você quer que o espelho fale a verdade, vá para a página 11. Ou seja, este jovem, esta criança que já pode escolher os seus percursos de leitura, que já pode ser coparticipante dessa história. E como nós vemos também hoje, a narrativa transmídia presente, quer dizer, do conto clássico escrito daquela forma tradicional, no livro, com uma materialidade específica para o cinema, com uma leitura no videogame, sabe? Então, quer dizer, é um universo a estudar, a explorar. Esse universo transmídia, então, que é justamente essa multiplicidade de plataformas. Você fica aí, porque no próximo bloco eu quero que a Fabiana e também a Maristela nos conte um pouquinho mais sobre as vivências que elas, então, tiveram e têm com narrativas, com poesias. Fique com a gente, que Roda de Saberes conversa hoje sobre clássicos da literatura infanto-juvenil. Este é o João. Com o sonho de ingressar na carreira política, ele estudou muito sobre o que faz o poder legislativo e seus parlamentares, como também são chamados os vereadores. O esforço valeu a pena, pois o João foi eleito pelo voto do povo e hoje é um vereador na Câmara Municipal de Caxias do Sul. Agora, ele usa todo o seu conhecimento e dedicação em novos deveres, como o de legislar. Isso significa criar, modificar e votar as leis que irão melhorar a vida dos moradores da cidade. Como vereador, o João pode sugerir, por exemplo, que uma área rural de Caxias do Sul se transforme em um bairro, para então receber mais postos de saúde, escolas e outros benefícios para a população. Porém, não é responsabilidade dele construir essas melhorias no novo bairro. Para fazê-las, é necessário dinheiro. E quem gerencia os recursos públicos do município é o prefeito, e não os vereadores. Outro dever do João é fiscalizar. Ele tem a obrigação de conferir como está a infraestrutura e o desenvolvimento do posto de saúde construído. Caso sejam encontradas irregularidades, ele comunica o fato à prefeitura e denuncia os responsáveis. No entanto, ele não pode prometer ou efetuar melhorias no posto de saúde utilizando verba pública, pois, como já vimos, essa tarefa cabe ao prefeito. O João também é responsável por homenagear pessoas, empresas e instituições que contribuem para o desenvolvimento da qualidade de vida em nossa cidade, incentivando-as a seguirem colaborando para o bem-estar da população. Para realizar todos os seus projetos e propostas, o João precisa da aprovação de seus colegas vereadores. E isso deve ocorrer no plenário, local onde todos os parlamentares se reúnem para debater melhorias para a população.
O mais interessante das sessões no plenário é que elas são totalmente abertas à participação da comunidade. A presença do público é muito importante para ajudar o João e seus companheiros a entenderem melhor as necessidades do povo. Mas não é só nas sessões do plenário que a população pode visitar a Câmara Municipal. A Câmara é a casa do povo e nela você é sempre bem-vindo. Venha saber mais sobre o trabalho do Poder Legislativo e opinar, sugerir e participar da nossa busca por uma cidade ainda melhor. Roda de Saberes está de volta com uma professora, uma escritora, falando sobre os clássicos da literatura. Conosco hoje, Maristela Schauer Davis. Depois ela corrige para nós como é que fala esse Schauer. E também, Schauer, já está corrigindo. E a Fabiana Kaldowinski, também um sobrenome difícil, né? Doutoranda em educação, as duas conversando com a gente, trazendo informações sobre as histórias, as narrativas que fizeram parte da vida delas e que também depois elas foram partilhando com outros e outros. Eu quero saber, Maristela, a professora a Fabiana estava falando antes sobre a narrativa transmídia, que é no papel, mas também traz essa ideia do ilógico ou daquilo que não tem uma cronologia específica e que provoca a participação, então, do próprio leitor. Eu quero saber de ti, como é que o leitor está participando de tuas histórias, das histórias que hoje você escreve? Eu acho que cada leitor, ele cria uma nova história a partir do que ele está lendo. Eu estou no meu 6º livro, então esse ainda não está sendo trabalhado em escolas, mas eu ainda não tive contato com as crianças que leram. Mas em livros anteriores eu tive experiências muito interessantes. Ano passado eu lancei um livro chamado O Sumiço das Bergamotas, que é um mistério infanto-juvenil. E este ano eu fui no CAPS Joana d'Arc, que trabalhou com esses livros. E as crianças fizeram leituras maravilhosas. Numa das atividades, a professora cada dia contava um capítulo, e lá para a metade do livro, agora, antes de eu contar o resto, de ler o resto, vocês vão dizer o que aconteceu. Saiu cada hipótese maravilhosa, que eu dizia, meu Deus, por que eu não pensei nisso quando eu escrevi o livro? Já desde os ETs que vieram roubar as bergamotas, das bergamotinhas que se encheram de ser sempre descascadas e comidas e que fugiram durante a noite descendo uma escadinha. Tinha coisas lindas, sabe? Então, e cada lugar que eu vou, são leituras diferentes dos deliciosos biscoitos de Almaguerta, que é infantil também. Olha, eu já vi tanta coisa maravilhosa que, claro, tudo depende dessa intermediação, do trabalho da professora, do professor. Mas as crianças, elas têm nelas uma imaginação que às vezes os adultos perdem. Maristela, eu quero falar um pouquinho, eu quero tomar liberdade de falar aqui, já que a Maristela hoje está aqui no nosso programa. Os Deliciosos Biscoitos de Almaguerta é uma das obras da Maristela, muito linda. E eu lembro que um dia eu fui ler para crianças e eu tirei o livro da mochila. Quando apareceu assim a capa, teve um menininho da plateia que gritou, que bem alto, assim, espontaneamente disse: "Este é o livro da minha vida." Que amor! Eu achei aquilo tão maravilhoso, porque, de certa forma, Oma é avó em alemão, e ele também tem descendência de alemães, e ele espontaneamente disse: "Este é o livro da minha vida." Esse retorno que é legal para a gente, que não... Quem sabe quantas reações que eu perdi por não estar lá na hora que as crianças estão lendo, mas tem tido um retorno muito positivo. E eu acho que é justamente porque eu procuro colocar nas histórias essa questão da memória afetiva. Esse livro dos biscoitos, eu fiz pensando na minha avó. Foi a primeira história para criança que eu escrevi. Então, como é que eu escrevi para criança? Poxa, eu já sou adulta, já faz tanto tempo que eu já nem lembro mais. Não. Respira, fecha os olhos e lembra de quando era criança.
Aí me veio toda aquela sensação gostosa de ir na casa da avó, das coisas boas que a avó trazia, do ambiente, como é que era. Quando eu fechei, eu coloquei no papel, foi uma história mais fácil de escrever para mim, na minha vida, porque foi gostoso de escrever e é muito gostoso ver esse retorno das crianças. E nesse novo livro também eu peguei a figura de um avô, então, de uma avó, da avó paterna, agora do avô materno. São coisas da infância. Todo mundo tem uma infância tão rica e a gente esquece disso. A gente cresce, a gente fica no dia a dia e perde essa questão da imaginação, da infância, de criar a partir de coisas reais, mas que são mágicas também. Professora Fabiana, onde e como ser um bom mediador de histórias, de textos poéticos? Eu penso que tem vários elementos que podem responder a essa sua questão. Para mim, muito importante é que nós gostemos de literatura. É o primeiro caminho. Ser um mediador implica gostar de ler, implica também fazer uma boa seleção dos textos literários. E quando eu falo em boa seleção, eu me recordo muito da importância da arte, da literatura na vida da criança, com toda a função simbólica que tem, com toda a possibilidade que essa criança tem de reviver aquelas histórias, de se constituir por meio dela. Então, eu fico pensando muitas vezes no quanto é importante que este professor, este mediador de leitura, também faça uma boa seleção das obras, não no sentido só da temática, mas que sejam obras realmente humanizadoras. Que nós possamos pensar na função da literatura, nas características que fazem com que aquele texto seja considerado um bom texto literário. E que também a mediação possa explorar vários elementos que se relacionam com o gosto da criança, que se relaciona com os interesses, com aquilo que chama a atenção dela. Hoje nós vemos que as crianças têm características um pouco diferentes daquelas que nós tivemos na nossa infância. Hoje elas são mais tecnológicas, elas muitas vezes gostam de retornos mais imediatos e não raro nós podemos, inclusive, trabalhar com a relação na mediação do texto impresso com as novas tecnologias, fazendo algumas atividades como, por exemplo, que eles possam recontar o que eles leram, fazendo uma filmagem a partir disso, um documentário. Eles se envolvem muito com várias formas de mediação. E algo que sempre me chama a atenção é que, para além da tecnologia, o que é importante para a criança essa sensibilização, essa mobilização, ouvir uma história, uma contação de história, da forma mais simples, mas pelo simples fato de alguém oralizar, fazer com que eles imaginem, já é um grande despertar para o gosto da leitura. Imaginação. Olha a dica da professora Fabiana, e agora que ela também deu a entender, e eu acho que converge com o que eu vou falar, que Antônio Cândido diz que a gente precisa da fábula para viver. Penso que o que a professora Fabiana acabou de nos dar como resposta é isso. O mediador precisa também ter esse texto como vida. A partir daí, para levá-lo para as crianças é um tapinha, como diz. Muito, muito fácil. Então, você que está em casa, continue conosco, Roda de Saberes, conversando sobre os clássicos da literatura com a escritora Maristela Deves e com a professora Fabiana Kadowinski. Fique com a gente, no terceiro bloco tem mais Roda de Saberes. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Todos os dias, criminosos portando este objeto colocam em risco a vida de pessoas inocentes. E a próxima vítima pode ser você ou quem você mais ama. O telefone nas mãos de quem passa trote é uma arma que congestiona linhas, atrapalha a brigada militar e pode tirar a chance de socorrer pessoas e evitar crimes. Ajude a brigada militar. Ligue 190 apenas em caso de emergência.
transformar em luz, saia do singular, dê a mão, mas como é bom acordar, sendo amado e criar uma vida pra te dar, e sem evitar, não há lá. Roda de Saberes, no último bloco, falando sobre clássicos da literatura. Com a gente hoje, Fabiana Kaduinski, doutoranda em Educação, professora da Universidade de Caxias do Sul e também coordenadora de uma especialização na área da literatura infanto-juvenil, sobre a qual ela vai falar daqui um pouquinho. Com a gente também, Maristela Schauer-Davis. Até o final eu vou certo, Maris, me ajuda. Jornalista, escritora e mestranda em letras. Letras e escrita criativa. Agora, a gente vai chamar um quadro chamado Anote Aí, porque temos dicas de livros e também do curso que a professora Fabiana vai falar. Então, lógico que eu tinha que trazer, então, nossa dica de hoje, o Baú dos Contos de Fadas, que eu estou lendo, ainda não terminei, mas depois também a gente está com a autora aqui. Essa obra é cheia de contos de fadas e a Maristela vai falar um pouquinho sobre ela, né? Maristela, tu pode nos ajudar? Tu já deu a deixa aqui que tem o avô e a Leninha que participam então da obra, mas fala um pouquinho mais o que tem aqui dentro. Bom, esse livro, O Baú dos Contos de Fadas, meu sexto livro, é voltado ao público infantil, mas eu brinco que é para crianças de todas as idades. A história, em resumo, é um avô que conta histórias para seus netos. E a Leninha, que é a personagem principal, junto com o vovô Guilherme, ela sempre diz, mas vovô, o senhor mexe demais nas histórias. O senhor disse que a Bela Adormecida, ela só foi acordada pelo príncipe porque ela estava roncando demais. Como assim? Não é assim a história. É assim que tudo aconteceu, responde o vovô Guilherme. Ai, vovô, isso são histórias. Ele, bom, se tu acha. E no decorrer do livro, a Leninha vai descobrir que o vovô Guilherme tem uma certa razão no que ele está falando. Histórias não são só histórias. E esse livro, ele brinca muito com a questão de onde vêm as histórias, de onde vêm os contos de fadas, de onde vêm as histórias que a gente lê nos livros, as histórias que nos contam. Então, esse baú, ele esconde o segredo dos contos de fadas. Maristela, e ele traz dois autores que foram fundamentais, além do Charles Perrault, os irmãos Grimm, que foram fundamentais na transposição de histórias orais para o mundo escrito, o universo, a plataforma escrita. Por que eles? Bom, eu faço uma brincadeira no livro, porque o nome do personagem principal, o vovô Guilherme, e Guilherme era um dos Grimm, dos irmãos Grimm, Guilherme e o Jacó, William e Jacob, que coincidentemente, meu avô paterno chamava Jacó, ou Jacob, e meu vovô materno, Guilherme. Então eu faço essa brincadeira com a questão dos irmãos Grimm, e claro, a versão dos contos de fadas que nos chegou de muitos deles vieram através dos irmãos Grimm, e elas foram sofrendo transformações no decorrer do tempo, que é o que o vovô Guilherme da história faz com as histórias que ele conta para os seus netos. Ele atualiza as histórias. E isso, na verdade, a gente pensa nesses contos de fadas tradicionais, mas não só também
porque eu estou estudando agora no mestrado a obra do Monteiro Lobato, que foi praticamente o fundador da literatura infantil no Brasil. E eu descobri que na primeira versão do Narizinho, a Menina do Narizinho Arrebitado, o sítio não tinha nome, por exemplo. Todo mundo sabe o sítio de Pica-Pau Amarelo. Não tinha Pica-Pau Amarelo. Era um sítio qualquer. A Emília não tinha essa importância que foi adquirindo depois. Então, em 10 anos, da primeira edição, e nos anos 1920, até 31, quando saiu Reinações de Narizinho, foi a reedição ampliada, ele acrescentou o sítio de Pica-Pau Amarelo, ele acrescentou o nome da Emília, a Emília cresceu, outros personagens cresceram. Então, o próprio autor fez essa atualização. E hoje vem sendo atualizado mais e mais. Então, essa questão de... As histórias se modificam com o tempo, elas se modificam com o ser contado e com o ser relida. E é isso que brinca o texto. De onde vêm as histórias sempre mudam, dependendo do seu tempo, da sua época. E dependendo também do mercado. Porque a gente acha, por exemplo, eu mencionei lá no início do programa, né, A Bela Adormecida no Bosque, do Charles Perrault. Quem pensa que é tudo contos de fadas, assim, que a gente tem hoje a gente no senso comum acha que contos de fadas é sempre com um percurso e um final feliz, por exemplo, nesta obra tem vários momentos de muita tragédia. E Fabiana, você que também trabalha essas releituras, essa influência dessas modificações que a Maristela falou, elas também sofrem influências do mercado. O mercado ajuda. A Disney hoje construiu muitas novas versões sobre os contos clássicos. Sim, eu penso que os contos estão sempre contextualizados no seu tempo, como falaste, no seu espaço. E o mercado editorial, ele aproveita todo esse potencial que as histórias têm para gerar releituras a partir de alguns interesses, de algumas possibilidades que, a partir dos estudos realizados, eles pensam que pode gerar sucesso. Então, tem sim essas alterações. Inclusive, nós podemos pensar no próprio mercado editorial do livro impresso, porque quando nós falávamos antes daquela obra Branca de Neve e as 7 versões, que ela é impressa e ela tem uma possibilidade de escolha dos percursos da história, em que a criança tem autonomia, ela fantasia, também de certa forma, é o mercado editorial fazendo uma espécie de adaptação do hipertexto que acontece na internet, com o advento da cybercultura, do cyberespaço. Então, eu concordo com sua afirmação. E, Fabiana, tem ainda no embalo do Anote Aí, gente, a gente tem uma outra obra que vai aparecer na telinha, não tem o livro aqui, mas as imagens vão aparecer, que é As Meninas, da Adriana Antunes, que também faz releituras de personagens dos clássicos da literatura. Branca de Neve, aí tem Chapeuzinho Vermelho, várias outras personagens garotas e que está nessa obra. Fabiana, eu queria que aproveitar o embalo do quadro do Anote Aí também, além de, então, citar o Baú dos Contos de Fadas, a obra As Meninas, que também você traga, para quem está em casa, informações sobre como, então, participar da especialização. Nos fale o nome certinho, porque agora mudou, vi que mudou o nome, teve uma continuidade, e também como é que as pessoas podem se inscrever para também saber mais, se aprofundar, buscar conhecimento sobre as narrativas e poesias que compõem a história do mundo. Certo. Então, o nome da especialização é Literatura Infantil e Juvenil, da Composição à Educação Literária. Está com as inscrições abertas. É a 2ª edição. Na nossa primeira edição, nós temos estudantes de 11 estados do Brasil, porque se trata de um curso totalmente EAD. E ele está voltado justamente à qualificação das ações de mediação, em especial a seleção dos textos literários, a análise, as tendências da literatura. Tem muitas disciplinas que vão trazer o fundamento, no primeiro módulo, o fundamento da literatura infantil em relação à historicidade, a função e a natureza da literatura, o estudo da narrativa, vai dar toda essa base. Na sequência, nós vamos ter, então, estudos muito mais voltados às tendências da literatura juvenil, como da escrileitura à constituição de novas subjetividades na infância e na adolescência. São essas novidades que o âmbito da literatura infantil e infanto-juvenil estão trazendo. A própria questão do negro na literatura, do velho, esses temas
A crítica que se faz ao contexto sociocultural em torno da literatura infanto-juvenil, tudo isso são novidades. Literatura e tecnologia, abordagem transmídia, a questão dos e-books, o mercado editorial a partir do advento dessa discussão, se os livros impressos vão dar espaço também para um livro digital, como lidar com isso. E o último módulo, ele está mais ligado às formas de mediação, então na literatura infantil, nas escolas, em diferentes espaços como bibliotecas. É um curso bem rico e convidamos a todos que querem então qualificar suas ações em relação à literatura infantil e juvenil que se inscrevam, porque os professores são muito qualificados, temos pessoas que têm pesquisas nacionais, que têm muita caminhada, também experiência Professora Cecil nisso. e professora Cecil ainda está lá também, ou já não está mais? A professora Flávia Ramos, que é coordenadora também, junto contigo. Sim. São profissionais que entendem muito do assunto e que vão estar dando aula nessa especialização. A professora Cecil não vai poder dar aula na edição, mas ela foi a primeira coordenadora deste curso, nós temos um carinho muito especial, ela tem uma caminhada maravilhosa. Então, além da professora Flávia Ramos, que tem todo essa trajetória nacional e internacional, inclusive, nós vamos ter, por exemplo, a professora Eliana Hella, que tem toda esse conhecimento com a questão da historicidade. Tem a professora Terciane Lucchesi, que também vai falar das culturas infantis e juvenis, para poder entender que crianças são essas e que jovens são esses, para fazer a mediação. Tem o professor João Cláudio Arento, que também é um grande nome. Tem a professora Eliana Debus, da Federal de Santa Catarina, que também vai participar e trabalha. Referência na área da poesia, principalmente. Bom, vai ser difícil falar de todos. Nós falamos... Mas tem no site lá, quem quiser, tudo Fabi. está lá, escrito, registrado. É só acessar, então, ux.br, clicar em pós-graduação e achar este curso, entrar, tem todas as informações, o valor está especial. Aproveitar. E eu quero também aproveitar para... A Maristela não falou, mas assim, eu não sei se quem está assistindo, mas durante a Feira do Livro também, o Baú dos Contos de Fadas vai estar à venda nas banquinhas da feira, mas também nas nossas livrarias caxienses e, enfim, nos acervos, nos sebos, onde você achar que busca o Baú dos Contos de Fadas, ou também as outras 5 obras da Maristela Schauer Davis. A gente está chegando ao final da Roda de Saberes. Eu quero aproveitar, não estava na programação, mas eu quero acrescentar mais um livro que se chama Poemas e Comidinhas, da Rosiana Murray, que é uma autora carioca. E lá ela também faz releituras, junto com o filho dela, que é chefe, que é o André Murray, que faz releituras de vários contos de fadas. Tem lá entre os poemas, e é um livro de poesia. Entre eles tem o Caldeirão da Bruxa, tem também a história do Chapeuzinho Vermelho, bem ligado à culinária. É mais uma dica de obra que a Roda de Saberes deixa para você que está em casa. Você também pode ajudar a construir a Roda de Saberes, dando sugestões de pauta, dicas para anote aí, acionando, então, nos mandando mensagens pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br e, se quiser, também pode me ligar no 3066-3979. Vai ser, assim, uma grata alegria receber sua ligação. Continue com a gente. Até o próximo programa Roda de Saberes.